A Denise trouxe um ponto muito legal. Minha dificuldade é conciliar a minha necessidade de rotina com a do marido. Vamos bater um papo, então, sobre isso. Rotinas diferentes na família, como lidar, né? E assim, não tem uma resposta única para isso. Cada família tem a sua dinâmica, cada família tem as suas escolhas e renúncias, certo? Existem casais que muitas vezes acabam se separando porque criam rotinas diferentes para si, e existem casais que, mesmo com rotinas muito diferentes, acabam conseguindo entrar num acordo ali para viver bem no dia a dia. Então, depende muito do tipo de coisa que você está falando e da conversa que você vai ter com o seu marido para você conciliar essas rotinas diferentes. Porque vocês têm que partir de um entendimento comum de que vocês querem ficar juntos e que vocês têm que, de repente, organizar algumas questões ali na própria rotina para que isso não prejudique vocês. Mas veja que não é uma questão nem de organização aqui, é uma questão de conversa e de relacionamento. É de você realmente conversar sobre as atividades do seu marido, as suas atividades, para que vocês vejam o que é possível manter, o que, que dá para tirar, o que, que dá para reorganizar, o que, que dá para fazer de uma maneira melhor. Então, aqui é comunicação, tá? Não é tanto organização, é comunicação. Claro que, mais uma vez, eu sempre falo, o planejamento semanal, ele reina. Então, no planejamento semanal, você pode ter acesso, por exemplo, à agenda do seu marido para ver o que ele vai ter de compromissos, etc., para você também conversar com ele para fazer planejamentos. Então, todo mundo se beneficia dessas revisões, desses planejamentos, mas, acima de tudo, é comunicação aqui, no caso. Ó, vamos ver esse exemplo, esse aqui que é bem específico, ó. A Thaisa colocou assim: eu moro com a minha mãe, ela trabalha à noite e durante o dia ela não consegue fazer muita coisa devido ao horário diferenciado. Ela ainda está se adaptando. E a primeira coisa que eu quero falar é que esse negócio de trabalhar à noite é realmente muito difícil, sabe? Sabe quem tem experiência com isso? A Maluzinha. A Maluzinha, a mãe dela também trabalha à noite. Queria que ela estivesse aqui para poder ajudar. Quem sabe eu não peço para ela para a gente fazer um conteúdo sobre isso. Mas aí, ó, trabalho fora 8 horas por dia e levo de 4 a 5 horas por dia na condução. Tenho muita dificuldade de manter a casa organizada durante a semana, o que acaba acumulando muita coisa para o final de semana. Thaisa, a grande questão aqui é compreender o que, que você tem que fazer no dia. Né? Então, assim, é estabelecer qual que é o mínimo diário, que muito provavelmente envolve a preparação para as refeições, quando a sua mãe sai e chega em casa, como que é a rotina dela. Então, de repente, você ajudá-la com isso, tipo, na hora de sair de casa, o que, que tem que estar tudo preparado ali para ela conseguir sair bem de casa, e quando ela chega, o que, que tem que estar tudo preparado ali para quando ela chega. Né? Então, estabelecer essas rotinas para ver o que você consegue antecipar, mas assim, com essa rotina de trabalho que vocês duas têm, eu não sei o que você está querendo dizer com acumulando muita coisa para o final de semana, que na real não é acumular. É que apenas no final de semana vocês vão conseguir fazer determinadas atividades. Provavelmente a faxina da casa vai ficar para o final de semana. Então, o que vai reinar ali no dia a dia é o mínimo do mínimo, que muito provavelmente vai ter a ver com ter a cama limpinha ali para vocês deitarem, dormir e descansar, porque o descanso é essencial. Cuidar minimamente da limpeza da cozinha e do banheiro para não acumular num sentido de que fica muito inviável a faxina no final de semana. Então, o dia a dia tem que ser aquela coisa de a louça lavada, sabe assim? E a alimentação. É assim que eu vejo a adaptação para a rotina de vocês, que já é muito pesada. Então, é encontrar o mínimo do mínimo realmente ali, para que vocês cuidem desse processo. Não sei, eu dei algumas dicas com relação ao planejamento das refeições, logo, primeiro tópico aqui desse nosso aulão de hoje foi sobre isso, que eu acredito que já pode ajudar bastante para vocês conseguirem otimizar. Para mim, aqui, o mais importante nesse momento, especialmente para a adaptação da sua mãe, né, nesse horário, que ela ainda está se adaptando, é vocês focarem no descanso de vocês e não trazer mais coisas. E não pensar que está acumulando para o final de semana. É que no final de semana que vocês têm contexto para fazer algumas coisas. E daí é compreender que o contexto no dia a dia é diferente, e aí você vai fazer menos coisas no dia a dia. Pela descrição da sua rotina, você já é uma vitoriosa, com certeza.